Olá, Fabrício Venâncio aqui e hoje eu estou dando início a uma nova série de vídeos chamada Como Eliminar Paradigmas. Como eliminar paradigmas ou crenças limitantes, tanto faz, é a mesma coisa. Paradigma ou crença limitante eu posso te dizer que é o principal responsável se você está insatisfeito, especialmente com a sua vida financeira. Os paradigmas ou as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, eu posso praticamente te garantir que esse é o real problema. E o objetivo dessa série é ajudar você a eliminar isso de uma vez por todas da sua vida. Essa série vai ter 3 vídeos e nesse vídeo eu vou explicar a você o que é um paradigma ou uma crença limitante, o que isso tem, algo mental, né? Que relação que isso tem com a sua vida financeira. Então esse é o objetivo aqui do primeiro vídeo. No segundo vídeo é identificar isso. Como que você sabe se você tem ou não crenças limitantes? Pode ser que por esse vídeo aqui você já identifique algumas, mas no próximo vídeo você vai perceber se você realmente tem esse problema. E no terceiro, onde a gente vai realmente exterminar esse problema de uma vez por todas, se por acaso você tiver. Então presta muita atenção ao que eu vou falar para você aqui nessa série. Pode parecer clichê falar isso, mas sinceramente se você aplicar, né, o conhecimento que eu vou te passar aqui, isso vai mudar a sua vida. Eu sei que pode ser clichê falar isso, mas não tem outra coisa para falar, porque foi o que mais me impactou. Daqui a pouco eu vou contar que relação que tem a minha transformação com a minha exterminação de paradigmas, tá? Mas com toda certeza, aplica isso aqui que você vai perceber, as mudanças vão acontecer. E antes de entrar aqui na parte do conteúdo em si, deixa eu só te contar um pouco de como que esse conhecimento aqui que eu vou te passar hoje realmente transformou minha vida, tá? Eu já tinha tido 4 negócios diferentes, né? E até há algum tempo atrás eu dizia que esses negócios falharam, né? Que eles fracassaram, eu fracassei nesses negócios. Mas na verdade os negócios não tinha nada de errado com eles, eu não fracassei com eles, eu simplesmente desisti, né? Hoje eu tenho consciência disso, mas esses negócios eu desisti deles. E por que eu desisti? Porque eu não tinha força de vontade para continuar. Quando começavam ali as dificuldades, eu já achava que o problema era no negócio e não era comigo, então eu mudava para outro. Então, com 25 anos eu já tinha tido 4 negócios diferentes. Isso, né, óbvio que antes eu tinha trabalhado também para outras pessoas, mas só para resumir um pouco aqui a história, eu já tinha tido uma empresa de segurança eletrônica, né, de instalar alarme, câmera de segurança, esse tipo de coisa, saía de porta em porta batendo para ver se a pessoa queria instalar uma câmera ou não. Já tive uma empresa que prestava serviço de elétrico em geral, né, instalação elétrica em residência, em prédio, coisa do tipo. Depois eu mudei completamente, vim para a internet, montei uma loja virtual de perfumes, que deu muito errado mesmo, foi um negócio que a gente errou muito, eram perfumes importados. Depois dessa loja a gente foi para relógios, começamos a vender relógios, aí já foi um pouquinho melhor, mas depois começou algumas dificuldades eu também, e aí fiquei meio de saco cheio e tal. Isso tudo antes dos 25 anos, tá? E aí o que aconteceu? Eu montei um 5º negócio, que era, eu prestava serviço de consultoria para lojas virtuais, né? Então, no tempo que eu trabalhei com as lojas virtuais, apesar de ser um negócio que depois eu desisti, mas eu tive um conhecimento muito bom de como aquilo funcionava e comecei a prestar serviço. Mas começar o negócio também estava indo pelo mesmo rumo dos outros, eu já estava quase desistindo. E por quê? Porque basicamente eu não consegui clientes, né? Eu tinha uma dificuldade extrema em cobrar, tá? E aí você vai entender que relação que as crenças limitantes têm com relação a isso, né? Principalmente no vídeo 2, quando eu ajudar você a identificar essas crenças. Mas eu identifiquei em mim, isso muito tempo depois, que era uma crença de merecimento, de uma crença de não merecimento. Eu não me achava merecedor de cobrar. Essa era a verdade. Só para você ter uma ideia, nessa época eu cobrava R$50 por hora, com dificuldade. R$50 por hora. Para você pode ser muito, pode ser pouco, mas para o mercado, né, os outros consultores cobravam cerca de R$200 por hora. Ou seja, eu cobrava 1/4 e mesmo assim com extrema dificuldade, tá? Então foi aí que eu comecei a pesquisar, falei, não, tem alguma coisa de errado, eu preciso entender o que está acontecendo. E foi exatamente nesse período que eu comecei toda a minha busca por desenvolvimento pessoal. Só para você ter uma ideia de como eu era nessa época, dá uma olhada aí num trecho de um vídeo que eu gravei nessa época aí que eu tinha essa dificuldade aí no trabalho de consultoria. Olá, tudo bom?
Aqui é o Fabrício de novo e, primeiramente, queria te agradecer novamente. Agradecer porque, se você está me assistindo aqui agora, é porque você achou interessante a ideia desse seminário, tanto para você como para alguma outra pessoa também, né? Se você está me assistindo, você indicou para pelo menos uma pessoa esse seminário, eu queria te agradecer por isso. Agradecer por ter acreditado na ideia, achado a ideia legal. Então, a primeira coisa que eu queria fazer realmente é te agradecer. Bom, não dá para dizer que hoje eu sou um Silvio Santos na arte de falar, de comunicar, mas já deu uma melhorada boa, não é verdade? E por que eu estou te mostrando esse vídeo? É realmente para você perceber a transformação que é possível. Isso e essa mudança foi, se eu puder falar uma coisa, Fabrício, o que você fez para ter essa mudança? Foi eliminar paradigmas sobre dinheiro. Então eu estou compartilhando isso com você para você ver que é possível e que não tem diferença entre eu e você. Provavelmente a diferença é só que eu já eliminei algo que você precisa eliminar ainda, certo? Então, dito isso, vamos aqui para a parte do conteúdo em si. Então, primeiramente, a gente vai conversar aqui o que é a mente consciente, mente subconsciente, e aí que relação que isso tem com dinheiro e o que é um paradigma, beleza? Então vamos lá. Muito bom, então para a gente começar a entender, a falar aqui sobre a mente, antes de falar o que a mente é, o que a mente não é, tá? Quando a gente fala em mente, a mente não é o cérebro, tá? A mente não é o cérebro. O cérebro, o que ele é? Né? O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso que fica localizado dentro do crânio. Isso é o cérebro, é um órgão, né? Palpável. Já a mente não, né? Se a gente for usar aqui um termo bem técnico para explicar a mente, seria um estado de consciência ou de inconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. É uma coisa aí meio técnica, né? Mas você vai entender com os exemplos que eu vou te dar aqui de forma mais fácil. Mas o que você precisa saber é que a mente não é palpável nem tangível, ou seja, você não pode pegar a mente, você não pode sentir a mente, diferente do cérebro. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou colocar aqui agora um desenho da mente. É óbvio que é apenas uma simbologia, né? Como eu comentei com você, a mente não é algo físico, então seria impossível ter um desenho verdadeiro, né? Mas esse desenho ele foi feito já há muito tempo, especificamente em 1934, por um médico, né? O Dr. Thurman Fleet. Então ele estava explicando lá para os colegas deles o que é a mente e tal, e ele fez esse desenho aí para ilustrar. Então com esse desenho a gente já pode ver duas coisas. A primeira, aí embaixo você pode ver, tem uma representação do corpo, né, menor e da mente maior. Então a primeira coisa que a gente pode entender aí, é possível que você já saiba, mas a mente domina o corpo, né? Ou seja, tudo que a gente faz é o que está em nossa mente. Beleza. E a mente, ela é dividida, entre aspas, em duas mentes, né? A mente consciente e mente subconsciente. Falo entre aspas porque, como ela não é algo físico, não tem como ela ser dividida fisicamente. Mas esses são os dois aspectos da mente, vamos dizer assim. A mente consciente e a mente subconsciente. Então vamos entender primeiro a mente consciente. Qual que é a função da mente consciente? Então ela tem basicamente 4 funções. A primeira função da mente consciente é analisar. O que é isso? Então, por exemplo, quando eu enviei esse vídeo, né, você recebeu uma mensagem e recebeu esse vídeo. A sua mente consciente, nessa parte da análise, analisou, devo ou não assistir esse vídeo agora? Então, você fez essa análise com a sua parte da mente consciente, a sua parte analítica da mente consciente. A segunda função, né, da mente consciente é racionalizar. Ou seja, quando você analisou, né, se você deveria assistir aqui esse vídeo ou não, você encontrou um porquê, né? Por que você decidiu? Pode ser que você agora você não saiba, mas sua mente pode ter falado, olha, é importante você ver esse vídeo porque ele vai te ajudar aí na sua questão da mentalidade com relação às finanças. Então, por isso é importante você assistir esse vídeo. Então, a parte da sua mente consciente que racionaliza é que fez você chegar nessa conclusão. A terceira função da sua mente consciente é com relação à sua força de vontade. Tudo aquilo que você vai fazer que exige força de vontade vem da mente consciente, tá?
O problema, né, e com relação à força de vontade, é que ela é como se fosse uma bateria de celular, né? Com o passar do dia, ela vai caindo, né? Dependendo da noite de sono que você tiver, você já começa o dia com a força de vontade bem baixinha. Se isso acontece com você, né, tem pouca força de vontade ao fazer as coisas, isso também está aí na sua mente consciente. E a quarta função da mente consciente é a memória de curto prazo. O que é isso? Então, nessa parte aí da mente consciente, ficam gravadas informações que são importantes para nós, né? Então, por exemplo, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, onde você mora, seu número de telefone. Essas são informações importantes que ficam na sua memória de curto prazo. Não ficam, por exemplo, nessa memória, não fica, o que eu almocei ontem, né? É bem possível que você não se lembre, ou talvez tenha que fazer uma força, porque esse tipo de informação não é muito relevante, tá? Então, não fica nessa parte aí da memória de curto prazo. Então, basicamente, são essas as funções da mente consciente. Então, com isso que eu te expliquei aqui, se a gente for resumir a mente consciente em apenas uma palavra, essa palavra seria razão, tá? Razão. A mente consciente é uma mente analítica, uma mente racional. Mas tem uma questão aí relacionada à mente consciente. Embora aí na imagem, né, ela apareça na mesma proporção, vamos dizer assim, né, da mente subconsciente, na realidade não é bem assim, tá? A mente consciente, ela representa mais ou menos 5% de todo o potencial da nossa mente. Então, a nossa mente como um todo, a mente consciente representa em torno de 5%. Os outros 95% é da mente subconsciente, né? Uma imagem normalmente que a gente usa para ilustrar isso é de um iceberg, né? Onde a ponta do iceberg é a mente consciente e o restante aí do iceberg é a mente subconsciente. Então, com essa informação, já dá para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, vamos lembrar lá da minha questão, né, dos negócios que eu já tive, que não deu certo e tal. O que eu entendi? Que eu sempre tentava, ali, tudo que eu tentava fazer era usando a mente consciente. Ou seja, era usando o raciocínio, a análise, a inteligência, entre aspas, a força de vontade. Só que isso, como eu acabei de mostrar, é apenas 5% realmente do potencial que a gente tem, né? Então, o que eu descobri, né, que realmente foi o começo da minha mudança, é que eu estava usando apenas um mínimo, né, um mínimo de potencial que eu realmente tinha. Então, isso explica por que muitas vezes uma pessoa que é muito, vamos dizer assim, estudada, muito inteligente, ela tenha dificuldades financeiras. Porque a questão da inteligência, do estudo como um todo, vamos dizer assim, ele representa esses 5%, ele está dentro desses 5% da mente consciente. Então, o meu primeiro objetivo aqui é fazer você perceber que usar somente a inteligência, o raciocínio, a força de vontade não é o suficiente, tá? Bom, agora vamos entender aqui a mente subconsciente, né, que é o mais importante para nós. A mente subconsciente é onde realmente vive o real você. Tá? Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você faz é baseado no que está dentro da sua mente subconsciente. E ela tem basicamente 5 funções. A primeira função da mente subconsciente é a memória, é guardar tudo o que acontece com você. Então, tudo, mesmo que você não se lembre, né? Mesmo que você não se lembre, fica gravado nos arquivos, né, vamos dizer assim, da sua mente subconsciente. Especialmente aquilo que tem uma emoção muito forte, isso fica gravado lá. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda função da mente subconsciente é criar hábitos, tá? Então, o que é um hábito, né? Um hábito é algo que você faz no automático, algo que você não precisa pensar para fazer, né? Então, sei lá, por exemplo, imagina se você tivesse sempre que pensar na hora de abrir a torneira, né? Ou na hora que você for escovar os dentes, você sempre tivesse que pensar qual que é a maneira correta, né? Seria um caos, né? Seria terrível. Então, a mente subconsciente, ela pega ali algo que você faz muitas vezes e cria ali um hábito, né? Para que aquilo fique no automático e poupe sua energia.
A terceira função da mente subconsciente é guardar as suas emoções, tá? Isso é um ponto muito importante. Tudo que é relacionado à emoção, qualquer coisa que seja relacionado à emoção, é da mente subconsciente. Diferente, né, como a gente já viu, da mente consciente, que é pura razão. A quarta função da mente subconsciente é a ociosidade. O que é isso, né? Então, ela faz de tudo para que as coisas se mantenham da mesma forma, tá? A mente subconsciente odeia mudanças. Então, por isso que muitas vezes é difícil, né, de eliminar um hábito ruim, porque aquilo vai gastar energia e a mente subconsciente não quer que você gaste energia. Ela quer que você se mantenha no período aí da forma mais ociosa possível. E a quinta função da mente subconsciente, essa é a mais importante para o que a gente está conversando aqui e é ela realmente que impacta tudo aí com relação às suas finanças, tá? Que é a função de autopreservação. A mente subconsciente, ela funciona de forma automática para que a gente não sofra, para que a gente não passe, vamos dizer assim, nada de ruim, tá? Então, por exemplo, né? Se você encostar a mão num fogão quente, imagina isso, você encostar a mão num fogão quente. Sabe o que você vai ficar ali pensando? Puxa, esse fogão está quente, será que eu tiro a mão, será que não? Não, isso seria a função da mente consciente, né? A parte de analisar. Quando isso acontece, você tira a mão na hora. Isso é uma função da sua mente subconsciente. Ela que faz você ter essa ação automática, tá? Então, essa função da mente subconsciente é muito importante, né? E para a nossa sobrevivência mesmo. Só que tem um problema. A mente subconsciente, ela não distingue o que é bom ou ruim. Ou seja, o que realmente é perigoso e o que não é perigoso. Ela não consegue distinguir isso. Vou te dar um exemplo aqui também para facilitar. Uma pessoa que tem o vício de fumar, né? Conscientemente, todo mundo sabe que fumar é muito ruim, que traz doenças, né? Que pode trazer um câncer, que a pessoa pode morrer por isso. Então, por que é tão difícil se livrar desse hábito? Porque na mente subconsciente, fumar está relacionado a algo bom, está relacionado com uma sensação muito boa, talvez de liberdade, por exemplo, né? Ou alguma outra coisa do tipo. Então, a gente normalmente diz o seguinte: a mente subconsciente, ela sempre quer nos livrar da dor e nos levar ao prazer. A função é sempre essa. Porém, essa dor e prazer é diferente, depende do condicionamento que cada pessoa recebeu. Beleza, mas como que isso impacta a sua vida financeira, né, que é o mais importante aqui para nós? A explicação de por que talvez o dinheiro, entre aspas, fuja de você, é que ele está associado na sua mente subconsciente a algo ruim, a algo que traz dor, por mais que isso possa não fazer sentido. Para você entender isso de uma forma mais clara, eu vou colocar uma imagem aqui que vai facilitar muito aí o seu entendimento, tá? Então, tá aí essa imagem. Tá aí a imagem do dinheiro. Do lado esquerdo, como que a sua mente consciente vê o dinheiro? Então, você vê como liberdade, talvez como poder ajudar a família, como controlar a sua vida, como viagem, carro, mansão, enfim, para cada pessoa tem um significado diferente. Só que isso é consciente, isso é razão, como você pode ver aí. E, como eu já te expliquei, a razão, a mente consciente, ela é apenas 5% do total. Na sua mente subconsciente, né, em boa parte, eu poderia dizer até na maioria das pessoas, o dinheiro está relacionado a: vou estar desagradando a Deus se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão achar que eu sou ganancioso, eu vou perder a humildade, as pessoas vão se aproveitar de mim e diversos outros, tá? No segundo vídeo eu vou entrar mais em detalhes aí nos tipos, né, do que a gente chama de crenças limitantes ou paradigmas sobre o dinheiro. A gente vai ver diversos desses aí. Mas o importante aqui é você entender que
a emoção atrelada ao dinheiro em você possivelmente é ruim, tá? Então para resumir isso que eu conversei com você aqui nessa parte, o motivo, né, de você ter possivelmente dificuldades financeiras, ou mesmo que você não tenha dificuldade, né, mas você já está num certo patamar, quer ir para outro patamar e não consegue, é porque o dinheiro está associado à sua mente consciente com algo ruim. E enquanto você não reprogramar, né, a sua mente subconsciente e fazer com que o sentimento troque, fazer com que o sentimento com relação ao dinheiro seja algo bom, ele vai continuar fugindo de você, vamos dizer assim, tá? Bom, isso é o que eu gostaria de conversar com você nesse vídeo. Vamos parar por aqui, senão vai ficar muito longo, vai ficar muita informação. Acredito, né, que já tenha sido muita informação aqui para você. Mas no próximo vídeo eu vou explicar para você por que o dinheiro está associado a algo ruim. Por que isso acontece? Eu vou explicar em detalhes e também vou te explicar no próximo vídeo quais que são os 4 principais tipos de crenças limitantes sobre o dinheiro, né? Que realmente é o que faz aí o dinheiro ser algo ruim, né? Parecer algo ruim para sua mente subconsciente, certo? Vai ter um link aqui embaixo direcionando você para o próximo vídeo. Agora eu quero te pedir um favor, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse primeiro vídeo, se ele foi útil para você, se você teve alguma dúvida. É importante, inclusive, para quando eu fizer o segundo vídeo, se tiver muitas dúvidas aqui, eu posso esclarecer algumas delas no próximo vídeo. Beleza? É isso então, um forte abraço e até lá.